Muito bem, bom dia, meus alunos das turmas do primeiro ano da mineração, turmas 2 e 3, sejam bem-vindos todos vocês. Vamos já iniciar, tá? Hoje é a terceira aula, sobre o capítulo 2, sobre a estrutura atômica. Vamos lá no cronograma, como a gente faz toda a aula, né? Tá? Todo mundo está me escutando bem? Ok? Então, hoje, dia 13 de outubro, né, gente? Dia 13 de outubro, pós-feriado, todo mundo descansou no feriado, né? Eu descansei carregando pedra, né? A gente não faz uma coisa, mas faz outra, né? Então, hoje é a nossa terceira aula sobre o capítulo Estrutura Atômica. Nós vamos, na verdade, retomar daqui, ó. Nós vamos retomar desse ponto aqui, da aula passada, que nós não falamos sobre número atômico, número de massa, isótopos, isóbaros, não falamos de nada disso, né? Tá? Então, nós vamos retomar desse ponto e abranger o último ponto, que vai ser o diagrama de Linus Pauling e a configuração eletrônica, ou seja, a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis de energia da eletrosfera. Então, vamos lá, direto lá para o nosso livro do Feltri. Então, na aula passada, todo mundo está lembrado, né, gente? Na aula passada, nós terminamos aqui. Ou seja, qual que é a estrutura do átomo? Qual é a constituição do átomo? O átomo tem um núcleo. Nesse núcleo, existem dois tipos de partículas. Existem os prótons, que são as partículas positivas, né? Olha lá, aqui na tabela, ó. A carga elétrica do próton é positiva. E existem também, lá no núcleo, as partículas que nós chamamos de nêutrons. Esse é um modelo conhecido atualmente, né? É claro que ele é um modelo simplificado, né? No ensino médio, no curso técnico que a gente estuda, nesse nível. A gente não precisa avançar mais do que isso. Então, lá no núcleo também existem partículas sem carga elétrica, não tem carga elétrica, chamados de nêutrons, tá? Carga zero, a carga elétrica, a mãozinha na tabela, zero. A massa é a mesma massa do próton. Na verdade, ele não é exatamente a mesma, mas a gente considera como sendo a mesma, tá? Existe uma pequena diferença da massa do próton para a massa do nêutron, mas para nós isso é insignificante. E lá na eletrosfera estão as partículas de carga negativa, tá? Distribuídas em camadas chamadas de camadas eletrônicas, não é verdade? Nós vamos falar nisso daqui a pouco, né? Quem falou nessas camadas aí, quem começou falando sobre isso foi aquele Bohr, o Niels Bohr, daquele modelo atômico de Bohr, né? Ok? Hoje nós vamos trabalhar isso também. A massa do elétron é muito pequena. A massa do elétron chega a ser quase 2.000 vezes menor, 1.836 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. Ou seja, a massa do elétron é desprezível. Se a do próton e a massa do próton e do nêutron já era muito pequena, a do elétron, então, sendo 2.000 vezes menor, quase, né? Quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton, então a gente pode considerar que a massa do elétron é praticamente nula, praticamente zero. Ok, gente?
Aí, a gente agora, então todo mundo já sabe, próton, nêutron, elétron. Então agora a gente vai passar para uma parte que é a identificação dos átomos. Como que nós identificamos os átomos? A primeira pergunta que surge é: todos os átomos são iguais? Claro que não. Nós sabemos que, se a gente for na tabela periódica, a tabela periódica aí, ó, a tabela periódica, ela traz, olha aqui embaixo à direita, ó, 118 elementos químicos, tá? Essa tabela aqui é a mais atual, tá? Esses elementos aqui, 110, 111, 112, são elementos, todos eles artificiais, todos eles. Mas o que a gente pode afirmar com certeza é que existem 118 elementos químicos diferentes, sejam da natureza, naturais ou artificiais. Nós vamos falar sobre isso também, lá no capítulo 3. Então, o que a gente tem que fazer agora? É fazer a identificação dos átomos. No livro aqui do Feltre, ele fala lá, ó, todo mundo, as pessoas são identificadas pelo CPF. Todo mundo tem um CPF, né? Cadastro de pessoa física. Ou todo mundo tem carteira de identidade. Então, cada pessoa é identificada pela sua carteira de identidade ou pelo seu CPF. Os átomos, eles serão identificados, ó. Olha lá. Eles serão identificados pela quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. Tá? Então, nós vamos agora falar sobre isso. A primeira identificação do átomo é o chamado número atômico. A tabela periódica, inclusive, ela é distribuída, os elementos químicos são distribuídos na tabela de acordo com o número atômico. Então, o que é o número atômico simbolizado pela letra Z? Todos os autores usam isso aí é regulamentado pela IUPAC, tá? O que é o número atômico simbolizado pela letra Z? O número atômico é exatamente isso aqui, tá? Corresponde ao número de prótons. Então, se eu falo, por exemplo, que um elemento químico, o seu átomo tem Z igual a 1, a gente está falando que aquele átomo tem um próton no núcleo. É? O número atômico, simbolizado por Z, ele representa o número de prótons, o número de prótons. Essa simbologia aqui, ó, P mais 1, é a simbologia do próton. Partícula próton, carga positiva, massa igual a 1. Então, essa é a primeira grandeza atômica com a qual a gente vai trabalhar. É o chamado número atômico. Tá? Lá na apostila de vocês tem isso também, tá? Lá na apostila de vocês, lá na página 22 da apostila, tá lá no item 9, chamado de grandezas atômicas. Essa apostila vocês têm, tá? Também chamado de conceitos fundamentais. Esse é o primeiro deles. E o mais importante. Número atômico é o número de prótons que existe no núcleo do átomo. Ok? Essa é a primeira informação que a gente tem. Agora, vejam vocês o seguinte. Opa, uai. Mas pulou aqui. Pulou. Bati alguma coisa aqui. Agora, nós vamos introduzir também agora um outro conceito, que é esse aqui, ó. Átomos eletricamente neutros. Tá?
A palavra nêutron aí não tem nada a ver com a partícula nêutron, não. Tem a ver com o seguinte: átomos eletricamente nêutrons. O número de prótons, olha lá, é igual ao número de elétrons. O que significa isso? Que se um átomo é chamado de nêutron, o número de partículas positivas, prótons, no núcleo, aqui ó, 1, 2, 3. Olha aqui o átomo do lítio, desse elemento químico lítio. O próton está simbolizado aqui, gente, por essa bolinha azul. Não é bolinha não, tá? Mas isso é um mero desenho. Então tem 1, 2, 3 prótons no núcleo do lítio. Aqui o lítio, que é o Z igual a 3. Tá? Se esse átomo de lítio é um átomo eletricamente, aqui, ó, eletricamente neutro, esse átomo vai possuir um igual número de elétrons na eletrosfera. Olha lá, 1, 2, 3. Tá? Já aqui distribuído em duas camadas. Nós vamos aprender a fazer isso hoje ainda, tá? Já distribuído em duas camadas. Olha aqui o átomo de sódio, Z igual a 11. Z igual a 11. Significa que ele tem 11 prótons. É só a gente contar as bolinhas azul aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 azuis, tá? E possui também, se a gente contar os elétrons aqui na eletrosfera, aqui está dividido em 3 camadas. Nós vamos ver que essas camadas são chamadas de K, L, M, né? Tá? Também tem 11, aqui na eletrosfera do átomo de sódio, também tem 11 elétrons. Agora, o importante é a gente saber o seguinte: as características químicas do átomo são dadas pelo número de prótons. Então, o número de prótons é que vai dizer que elemento químico é aquele. Então, quando a gente vem aqui na tabela, a primeira, aqui, ó, número atômico, estão vendo aqui, ó? Número atômico, essa grandeza atômica aqui, ó. A primeira aqui em cima, do lado esquerdo, ó, olha aqui na legenda, ó. Então, olha lá, hidrogênio, H, número atômico 1. O que significa isso? Que todo e qualquer átomo que tiver um próton no seu núcleo, será átomo de hidrogênio. Aqui o lítio, ó, número atômico 3. Todo e qualquer átomo, não importa as outras partículas, se ele tiver 3 prótons no seu núcleo, tá? Aqueles átomos serão de lítio. E assim sucessivamente, olha lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A tabela periódica, ela é construída com base no número atômico. Então, o número atômico, o que é? Voltando lá, o número atômico representa o número de prótons. E também o número de elétrons da eletrosfera, se o átomo for um átomo eletricamente neutro. Mas aí alguém vai perguntar, mas existe átomo que não seja eletricamente neutro? Existe. Nós vamos falar nisso também. Hoje ainda. Agora, existe uma outra grandeza atômica, que é esse aqui, ó. É o número de massa. O que é o número de massa? O número de massa é a soma de prótons, e nêutrons. Soma de prótons e nêutrons. Por que a soma de prótons e nêutrons é chamado de número de massa? A soma prótons e nêutrons, olha lá, é chamado de número de massa porque são essas partículas do átomo que têm massa. Nós acabamos de ver que o elétron, a massa dele é praticamente igual a zero. É praticamente zero. Então,
a grandeza que representa a soma de prótons e nêutrons, tá? Simbolizado pela letra A, é chamado de quê? Número de massa. Isso. Vamos lá no Feltre para ver? Aqui no caso do lítio, ó, número de massa, 7. O que significa isso? Que no núcleo do lítio tem 7 partículas, sendo 3 prótons, olha lá, 1, 2, 3 prótons, 1, 2, 3, 4 nêutrons. Então, 3 prótons mais 4 nêutrons dá um número de massa igual a 7. Então, o número de massa nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons, tá? Aqui o sódio, ó, o número de massa do sódio, o número de massa do sódio é 23. A gente sabe que o número atômico dele é 11. Então, ele tem 11 prótons. Se nós fizermos 23 menos 11, vai dar 12 nêutrons. Então, o núcleo do sódio, só contar as bolinhas verdes lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou faltando ali, tá faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando. Ali são 12 bolinhas. Essa figura eu baixei lá do site, da tecnologia, não sei o que lá. Tá faltando bolinha verde aqui, né? Agora que eu estou contando aqui, tá? Então, ficar 23 menos 11 dá 12 nêutrons. 12 nêutrons. Tá? Quer ver? Como é que a gente representa essas grandezas? Então, recapitulando. Número atômico é o número de prótons, número de massa, o A, é a soma prótons mais nêutrons. Aqui, ó, soma prótons mais nêutrons. Como é que a gente representa? A gente representa assim, ó. Para cá, ó. Tá? A gente representa dessa maneira. O símbolo do elemento, X, tá? Aqui, ó, sódio. O número de massa eu coloco no alto, pode colocar no alto do lado direito, olha lá. Pode colocar no alto do lado esquerdo, tanto faz, tá? O número atômico, o Z, que é o número de prótons, é sempre colocado embaixo no símbolo. Na hora de escrever o símbolo, o Z é sempre embaixo. Pode ser do lado esquerdo, pode ser do lado direito. Inclusive, ficou faltando um aqui, ó. Pode ser os dois do lado esquerdo, olha lá. A em cima, à direita, Z aqui. Pode ser A e Z do lado direito. Pode ser A e Z do lado esquerdo. Pode ser A do lado esquerdo, Z do lado direito. Tanto faz, tá? Tanto faz. O mais comum é esse aqui, ó. O mais utilizado é esse aqui, ó. Esse primeiro, tá? Mas qualquer um, tanto faz. A gente pode confundir o valor de A com o valor do Z? Não. O Z representa prótons. O A, prótons mais nêutrons. O valor de A vai ser sempre maior do que o valor de Z, exceto em um caso. Só um caso, que é o hidrogênio. Nós vamos ver daqui a pouco. Só um. Tá? Alguns exemplos aí, ó. Olha lá o sódio. O sódio, a representação dele é essa, ó. Na. Na é o símbolo do sódio, tá? É o símbolo. Olha lá na tabela, ó. Olha ele aqui, ó. Na11, ali o Na11 ali, ó. Aqui na mãozinha, aqui, ó. 11. Então, como é que eu represento? Na, número atômico embaixo e número de massa em cima. Quais são as informações que a gente tem aqui? Quantos prótons? 11. 11 prótons. Quantos elétrons? 11. Por que que eu posso afirmar? Que esse átomo tem 11 elétrons? Porque nós estamos considerando esse átomo como sendo eletricamente neutro. O que significa isso?
o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, tá vendo? E como é que eu calculo o número de nêutrons lá do núcleo? É simples. A, o número de massa, esse 23 aqui, ó, é a soma de prótons, aqui, ó, prótons, Z, mais nêutrons. Não é isso mesmo? A não é A, é prótons mais nêutrons. Então, evidentemente, se eu quero calcular o N, o valor de, o número de nêutrons, eu faço A menos E. A menos E, 23 menos 11 dá 12. Então, esse átomo aqui tem 12 nêutrons no núcleo. 12 com 11 prótons dá 23, olha lá. 11 prótons com 12 nêutrons dá 23. O número atômico é o número de prótons. Ou, se o átomo for eletricamente neutro, também informa para nós, identifica para nós o número de elétrons. Esse outro exemplo que bacana aqui, ó. Esse exemplo aqui é legal, ó. Esse exemplo aqui, ó, que é o urânio. Urânio, olha ele aí, urânio. Urânio. O urânio é um elemento radioativo, tá? Um elemento radioativo. Ele, o Brasil tem poucas jazidas de urânio, tá? Não tem muitas, não. O Brasil, as reservas brasileiras de urânio não são significativas, né? Mas ele é usado como combustível de usinas nucleares, né? Usinas igual Angra dos Reis tem, né? O Brasil tem 2 usinas nucleares em operação, a Angra 1 e Angra 2, e está construindo Angra 3, né? Então, esse urânio aqui é utilizado como combustível nuclear, né? Aqui eu já escrevi, eu já mudei aqui, eu coloquei o Z do lado direito. Pode? Pode. Eu posso confundir esse valor com esse? Não. Esse aqui é o número de massa. Então, tá aqui, ó, urânio, número de massa 235, número de massa 235, número atômico 92, olha lá. Então, isso significa que ele tem 92 prótons, 92 elétrons, porque ele é eletricamente neutro. Aí, se eu fizer A, Z mais N, N é A menos E, 235 menos 92, vai dar um total de 143 nêutrons. Então, esse átomo aqui, ó, é um átomo que o núcleo dele é grande, né? Tem 92 prótons no núcleo, 143 nêutrons, e na eletrosfera tem 92 elétrons. Ok, gente? Agora, os átomos, eles podem ou perder ou ganhar elétrons na sua eletrosfera. Quando isso, aí, nesse caso, eles deixam de ser eletricamente neutros. Eles passam a constituir uma espécie química chamada íon. E o íon pode ser positivo. Tá? O que acontece na formação dessa espécie química íon positivo, que também é chamada de cátion? O átomo perde elétrons. Ah, é possível acontecer isso? É possível. É possível, sim. Nas reações químicas, nas ligações químicas, um átomo perder elétrons. É o caso do sódio. O sódio, quando forma ligação química, por exemplo, com cloro, se ele tinha 11 elétrons, viu? Nós vimos um exemplo agora há pouco, né? Ele pode perder um elétron e ficar com uma carga positiva a mais. Olha lá, 11 prótons, 11 cargas positivas, 10 cargas negativas. Então, ele deu origem a uma espécie química chamada cátion, né? chamada de cátion. Ou também pode acontecer
de um átomo ganhar elétrons. Olha o cloro aqui, ó. Lá na tabela, se a gente for lá na tabela, o número atômico do cloro, olha lá o cloro, ó. Aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Aqui do lado direito, ó. Olha lá, o número atômico 17. 17. Se a gente falar, qual a informação que a gente tem? Ele tem 17 prótons. Se ele é neutro, 17 elétrons. Só que o cloro tem tendência em ganhar elétrons. Isso aí depende da posição na tabela, tá? Os elementos, eu vou falar nisso no próximo capítulo, lá no capítulo 3. Aqui é só estou só repassando rápido, tá? Os elementos do lado direito aqui da tabela, ó, cloro, enxofre, oxigênio, flúor, essa turma aqui, a tendência deles é ganhar elétrons. Nós vamos entender depois por que isso. Já esse povo do meio da tabela aqui, e também do lado esquerdo, a tendência é perder elétrons. Quando a gente for estudar tabela periódica e ligações químicas, nós vamos voltar a falar sobre isso. Tá? Muito bem. Então, ficou claro o que é número atômico? Deixa eu ver aqui no Feltri se tem mais algum exemplo interessante aqui. Tudo isso que eu estou falando tem lá na apostila, está bem resumidinho. Tá? Resumida. Vamos lá no Feltri, deixa eu ver. Feltri. Número atômico é prótons. Número de massa é a soma. Olha lá. Só revisão, fazendo a revisão. Número de massa é prótons mais nêutrons. Tá? Voltando aqui no número atômico. Se o átomo é eletricamente neutro, tá? O número de prótons, olha lá, aqui no livro do Feltri, é igual ao número de elétrons. O Feltri, no livro dele, chama átomo eletricamente neutro de átomo normal. O que ele está chamando aqui de átomo normal é o que nós estamos chamando de átomo eletricamente neutro. Número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Ok? Representação, como eu falei com vocês aqui, ó. O A é em cima e o Z embaixo. Pode ser do lado esquerdo, pode ser um de um lado, outro do outro. Aqui está faltando. Pode ser os dois do lado esquerdo, assim, os dois do lado direito. Pode ser o A do lado esquerdo em cima, o Z do lado direito embaixo. Isso não importa, tá? Isso não faz a menor diferença. Olha lá, íons, que eu acabei de falar. Ó. O cátion, o átomo perde elétrons, vira cátion. O ânion, o átomo ganha, olha lá o desenho bacana, lá no Feltri está bem desenhado, ganha elétrons, tá? Vamos para frente. Outro conceito interessante é o conceito de isótopos. Tá? É o conceito, aqui no meu está melhor aqui, ó. Isótopos. Eu fiz um resumo aqui, ó. Bacana aqui, ó. O que são átomos isótopos? São aqueles que possuem o mesmo número de prótons, tá? Mas que possuem diferentes números de massa. Isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito comum na natureza. Tá? Olha esse exemplo aí, ó. O carbono, o elemento químico carbono, ele pode se apresentar na natureza de duas maneiras diferentes. Ele pode se apresentar com o átomo carbono 12,6, a massa dele é 12 e o número atômico é 6. O que significa isso? Se o Z, aqui ó, se o Z dele é 6, significa que ele possui 6 prótons no seu núcleo. Beleza. Agora, a massa dele é 12. A massa dele é 12. Esse valor 12 é a soma de prótons, olha lá, Z mais N. Aí, N igual a menos Z. Então, fica 12 menos 6, olha lá, 12 menos 6.
Então, dá 6 nêutrons. Então, esse átomo de carbono aqui, ó, tem 6 prótons e tem 6 nêutrons, ok? Agora, olha esse outro carbono aqui de baixo. Esse carbono aqui de baixo é isótopo desse aqui de cima. É isótopo desse aqui de cima. Mas por que eu estou falando que esses dois átomos são átomos de carbono? De carbono. Por um motivo muito simples. Z igual a 6, Z igual a 6. Olha lá, Z igual a 6, aqui em vermelho, ó, no quadradinho vermelho, Z igual a 6. Esse fato, olha lá, 6 prótons, aqui embaixo, ó, 6 prótons, é que nos permite afirmar que esses dois átomos são do mesmo elemento químico, olha lá, do mesmo elemento. Agora, olha o átomo de baixo, o carbono 14, ele tem 6 prótons, mas se a gente fizer aqui, ó, 14 menos 6, vai dar 8 nêutrons. Então, o núcleo desse isótopo 14 é diferente do isótopo 12. Possui quantos nêutrons a mais? Possui 2 nêutrons a mais. Agora, quimicamente falando, as propriedades são as mesmas, só muda a massa. Mas as propriedades são rigorosamente, as propriedades químicas, né? Rigorosamente as mesmas, tá? Esse isótopo aqui, o carbono 14, ele é usado para fazer datação de fósseis. Então tem muito fóssil que você encontra lá um fóssil um fóssil lá, você de um peixe, você encontra lá um resto, um osso lá, não só fósseis, né? Você encontra lá restos de uma civilização antiga. Aí tem lá um cemitério com o osso lá das pessoas que foram enterradas lá. É feita a datação daquele material, né, pelo isótopo do carbono 14. Vocês põem lá no Google, lá, datação por carbono 14. Lá explica bonitinho como é que é. Aqui, ó, eu fiz o desenho aqui, ó. Qual é a diferença de um para o outro? O 12 tem um azulzinho lá, o sinal positivo ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro isótopo também, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. O número de elétrons é o mesmo, 6 elétrons. Nós não estamos falando de cátion nem de ânion aqui, tá? Nós estamos falando de átomo neutro. E esse da esquerda tem 6 nêutrons, o da direita tem 8 nêutrons. Quando isso acontece, a gente diz que esses átomos são isótopos. Eles são isótopos, né? Exemplo de isótopo, ó. Esses três aqui, ó. Esses três, ó. Esses três aqui, ó. O hidrogênio apresenta 3 isótopos. O hidrogênio comum, que a gente chama, o deutério e o trítio. O número atômico é o mesmo, olha lá, ó. 1, 1, 1. Um próton, um próton, um próton. Um elétron, um elétron, um elétron. Só que tem um átomo de hidrogênio que não possui nêutron. É o átomo mais simples da natureza, tá, gente? Tá? Está presente também no Sol, nas estrelas. É o átomo mais simples do universo. É o hidrogênio. Ele não possui nêutrons. Agora, esse segundo aqui possui um nêutron. Então, se a gente fizer, ó, 1 mais 1 dá massa igual a 2. E esse terceiro, trítio, tem um próton, por isso que ele é chamado também de hidrogênio, mas esse isótopo aqui, ele é apelidado de
trítio. Porque ele tem um próton, mas tem 2 nêutrons. Olha lá, 2 nêutrons. Então, o número de massa desse isótopo é 3. Desses 3 aqui, os 3 existem na natureza, tá? 99% é esse aqui. É o hidrogênio comum, massa 1, número atômico 1. Esses 2 aqui são muito raros, são muito pouco abundantes. Olha o urânio de novo, ó. Olha o urânio de novo aí, ó. Tá? O urânio, ele possui também um outro isótopo. Ele possui o isótopo 238. Aqui, ó. Os 2 são átomos de urânio? São 92, 92. 92 prótons, 92 prótons. Mas a massa, o número de massa deles é diferente. Esse isótopo tem, se a gente fizer, ó, 235 menos 92, aqui, ó, 235 menos 92, vai dar 143 nêutrons. Já esse outro isótopo do urânio, o número de massa dele é 238, se a gente fizer essa diferença aqui, ó, 238 menos 92 vai dar 146 nêutrons. Estão vendo que aqui, ó, esse isótopo aqui possui 3 nêutrons a mais do que esse. 3. Tá? Esse isótopo 235, só uma curiosidade, ele é o menos abundante, é o que ocorre menos na natureza, mas ele é o mais importante. Então, de todo o urânio natural existente, né, na natureza, ó, somente 0,7. Tá? Isso é questão de Enem, tá? Coisa de Enem, eles costumam perguntar muito esse tipo de coisa, né? Somente 0,7% é que é desse isótopo aqui, ó, do 235, somente, tá? Só que esse é que é utilizado, só ele que é empregado, esse 0,7% aqui, ele que é usado em reatores nucleares. Nas usinas, essas usinas nucleares. Angra 1, Angra 2, né? Os Estados Unidos tem muito, na França, na Alemanha, no Japão, né? Tá? Tem país... agora ele aqui, ó. Ele também é usado na fabricação aqui de armas nucleares. O Brasil não possui armas nucleares, né? Tá? Porque não desenvolveu ainda tecnologia para enriquecer o urânio 235. São poucos países no mundo que têm essa tecnologia de enriquecimento de urânio 235. Estados Unidos, França, Inglaterra, China. Né? Diga, pode falar. O que são armas nucleares? Oi, repete, por favor, a pergunta. O que são armas nucleares? O que são armas nucleares? Sim. São bombas. A primeira arma nuclear que foi utilizada na história da humanidade foi na Segunda Guerra Mundial, foi no final da Segunda Guerra Mundial. Foi aquela bomba jogada no dia... acho que foi no dia 8 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogou uma bomba sobre... uma arma nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Matou lá mais de 100 mil pessoas, uma única bomba. Por quê? Porque esse elemento químico aqui, ó, esse isótopo 200, ela era feita com urânio 235, tá? Ele tem a capacidade de desenvolver uma reação chamada de reação nuclear. O núcleo do elemento químico, ele se desintegra e dá origem a uma série de outras reações. Se você pesquisar isso, você vai ver lá reações em cadeia. Aqueles núcleos daqueles átomos que estão lá na bomba, eles começam a se desintegrar
e provocar uma reação chamada reação em cadeia. Em cadeia. Isso libera uma quantidade de energia muito grande, mas enorme, tá? Então, Professor, diga. os países que têm essas armas nucleares são basicamente Estados Unidos, China, esses países de primeiro mundo, né? Mas não só são eles, não. Foi excelente. Quem está perguntando? Eu estou olhando a tela aqui. Fala seu nome. Flávio, Obrigado. O primeiro a desenvolver foi os Estados Unidos. Tá? Aí, logo em seguida, a antiga União Soviética, logo nos anos 50, também. Aí, Inglaterra, França, China, esses países têm uma quantidade de armas nucleares muito grande. Os Estados Unidos, hoje não existe mais União Soviética, hoje é Rússia, né? Eles têm uma quantidade de armas nucleares, assim, milhares. Tá? Agora, a Índia também possui, a Índia já desenvolveu suas bombas atômicas, né? Arma nuclear e bomba atômica é a mesma coisa, né? O Paquistão, que é um país vizinho da Índia, e eles ficam lá naquela provocação o tempo todo, né? O Paquistão surgiu a partir de um pedaço da Índia, que a Índia era uma colônia britânica. Aí, quando separou o Paquistão da Índia, até hoje eles vivem lá no maior pega-pega, lá no maior conflito. Então, o Paquistão também tem armas nucleares. A Coreia do Norte, onde que a gente vê no noticiário aí, esses países aí, maior discussão para a Coreia do Norte, o esforço que esses países fazem para que a Coreia do Norte não desenvolva, ela já tem suas armas nucleares, ela não tem ainda foguete capaz de jogar lá nos Estados Unidos, né? Capaz de jogar no Japão, já tem, né? E tem um país que está desenvolvendo o enriquecimento do urânio 235, que é o Irã. A gente vê notícia aí toda hora no jornal, né? O Irã está desenvolvendo tecnologia, porque o Irã ele quer ter uma bomba atômica para dominar o Oriente Médio. Aí ele tem condição de dominar militarmente o Irã é inimigo da Arábia Saudita, é inimigo de Israel, é inimigo de um monte de gente lá, já teve guerra com o Iraque. Então, respondendo a sua pergunta, países que têm essas armas são poucos, só que alguns que não são desenvolvidos assim, que não são primeiro mundo, já têm, Paquistão, não sei o quê, e outros estão querendo ter, né, para ter poder de negociação, né? Tem um filósofo alemão chamado Clausewitz, que falou lá no final do século XIX, né, que a guerra é a diplomacia pelas armas, né? Não resolve na conversa, na diplomacia, então resolver na briga, né, na guerra. Os países se armam para isso, né? Infelizmente. o professor. Diga. Então nós temos que torcer para não haver a terceira guerra, né? Porque pode ocorrer uma grande destruição no mundo, né? Nossa, você nem fala isso. Se bem que agora, é verdade, o que você falou é verdadeiro. Hoje em dia, não tem mais aquela... Tem também, mas não tem mais aquela tensão, não tem mais aquela constante estado de alerta que existia na chamada Guerra Fria. Né? A Guerra Fria não foi uma guerra mesmo, mas foi depois da Segunda Guerra Mundial. Aí eram os Estados Unidos, o Ocidente, né? Estados Unidos, Inglaterra e tal, contra a antiga União Soviética, né? Então ficava aquela coisa, eu tenho bomba aqui, você tem bomba aí. Aí eles ainda têm, mas não há mais aquele clima de tensão que existia até os anos 80, né? Até 1980, quando caiu o Muro de Berlim, né? Nós estamos tendo aula de química ou de história?
Quando caiu o Muro de Berlim, né, aí a Alemanha Oriental juntou com a Ocidental de novo, tal, aí a União Soviética desmantelou, Rússia para um lado, não sei o quê, aí a Guerra Fria diminuiu, mas nós ainda não estamos livres, né, de uma situação dessa, né? Deus queira que não, né? Tá? Mas que as armas existem, existem. E não é só com urânio, não, tá, gente? Não é só com urânio, não. Hoje em dia tem com tório, plutônio. Se vocês baixarem o livro do Feltre, esse livro aqui do Feltre, o Feltre, volume 3, esse que nós estamos vendo aqui é o volume 1. Lá no volume 3, baixa ele, é fácil baixar. Baixa os 3. Lá no volume 3 fala sobre isso. Tá? Isso tudo que eu falei com vocês aqui. Sobre as armas, sobre o desenvolvimento da energia nuclear. Bom, para terminar aquela aula de hoje, depois a gente pode até conversar mais sobre essas questões. Existem outras semelhanças atômicas que são os isóbaros e os isótonos. O que são isóbaros? Os isóbaros são átomos de elementos diferentes, já estou vendo que está acabando a aula aqui, tá? Mas que tem uma característica em comum, eles têm o mesmo número de massa. Olha aqui o exemplo que eu dei, ó. Cálcio 4020, argônio, esse AR aqui é de argônio, 4018. São átomos do mesmo elemento? Não. Porque aqui são 20 prótons, olha lá, ó, azul aqui, 20, e no argônio, gente, é gás nobre, tá? Ele está lá na tabela periódica, lá do lado direito aqui, ele aqui, ó, aqui, ele aqui, ó, aí ele aqui, ó, aqui na coluna dos gases nobres, opa, aqui, aí ele aqui, ó, o argônio aqui, tá? Ok? Então, voltando aqui, esses dois átomos, cálcio e argônio, eles são isóbaros. Por quê? Porque a massa deles é igual. Iso, do grego, igual. Baro, massa, peso. 40, 40. São átomos do mesmo elemento? Não. Tá? E tem uma outra semelhança, tem mais duas, vamos ver elas. Tem uma segunda semelhança aqui, ó. Olha lá. Que são os isótonos, uma terceira semelhança. São os isótonos. Iso, igual, tonos, nêutrons. São aqueles elementos cujos átomos têm o mesmo número de nêutrons. Aqui, ó, P3115, P é fósforo, viu, gente? Lá na tabela. S3216, esse aqui de enxofre. Esse aqui tem 15 prótons, 15 prótons. 15 elétrons, 15 elétrons. 31 menos 15 dá 16 nêutrons. Olha lá, 31 menos 15 dá 16 nêutrons. Esse, 16 prótons, 16 elétrons, 32 menos 16 dá 16 nêutrons. Então, esses dois átomos, o que eles têm em comum? São de elementos diferentes, mas o número de nêutrons é igual. Gente, dos três isótopo, isótono mais importante são os isótopos, tá, gente? São os isótopos. E para fechar aqui, vamos falar dos isoeletrônicos. São aquelas espécies espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Olha aqui o sódio, ó. O sódio aqui está simbolizado com a carga positiva, então é porque ele é um cátion. Se ele é um cátion, ele perdeu um elétron. Tá? Se ele perde um elétron, ele fica com 10 elétrons. Vocês estão vendo que se eu fizer a conta aqui, ó, mais 11 menos 10, dá um resultante mais 1. Agora, esse ânion do flúor, a massa, desculpa,
O número atômico dele, ó, 9 aqui, opa, 9. Significa que ele tem 9 prótons. Se fosse um átomo neutro, ele teria 9 elétrons, 9 elétrons. Só que essa carga negativa aqui, ó, está indicando que ele ganhou um elétron. Então ele passa a ter 10 elétrons. Passa a ter 10 elétrons. Essas duas espécies, o cátion sódio mais e o ânion flúor menos, assim como esse aqui também, ó, esse gás nobre aqui, ó, esse gás nobre aqui, o neônio é um gás nobre, tá? Tá aqui na tabela, gente, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ali, logo na coluna dos gases nobres aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui. Olha lá, o número atômico dele, 10. Olha lá. Ele tem... Gente, gás nobre não forma cátion, não perde elétrons, e nem forma ânion, não ganha elétrons. Então, o neônio tem um número atômico 10, lá na tabela, acabamos de ver. Então, ele tem 10 prótons e 10 elétrons. 10 positivo e 10 negativo. Ele é neutro. Ele tem 10 elétrons, o ânion flúor tem 10, o cátion sódio tem 10. Essas espécies são chamadas de espécies isoeletrônicas. Ô, gente, nosso tempo acabou, só que tem uma questão. Ainda falta esse assunto, ó. Ainda falta distribuição eletrônica. Então, o que eu vou fazer com vocês? Hoje à tarde, eu vou gravar uma aula extra, tá? Vou gravar uma aula extra sobre distribuição eletrônica e colocar lá na nossa sala do Moodle, tá, gente? Porque esse assunto aqui faz parte do questionário, o assunto distribuição eletrônica, faz parte do questionário que vai abrir hoje à tarde. Então, eu vou gravar a aula depois do almoço. Então, vocês esperem um pouquinho, tá, para fazer o questionário. O questionário vai ficar 2 semanas abertas, né? Do dia 13 até o dia 20, não sei quanto. Então, não começa a fazer ele na hora que abrir, não. Espera para fazer o questionário. Depois que eu gravar essa aula, tá, gente? Esse tempo nosso de 1 hora está muito curto, está muito reduzido. Eu vou ver lá na diretoria de ensino se eu consigo passar essa aula nossa para 2 por semana. Vou tentar lá, vou ver se eu consigo. Então, esse assunto vai ser numa aula gravada hoje à tarde, e aí eu coloco lá na página do Moodle, lá no bloco Estrutura Atômica, eu coloco essa aula também, além da que está acabando agora, eu vou colocar lá com o nome de aula complementar, distribuição eletrônica, aula extra, vou pôr o nome lá, tá? Essas 2 aulas, a de agora e a da tarde, vão estar lá, que servirão de base para vocês resolverem o questionário, tá? O questionário abre hoje. E esse arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês, esse arquivo, esse rascunho que eu fiz aqui, tem também muito exercício, tá? Vou colocar lá na página também. Vou dar aula com ele e depois vou gravar a aula com ele. Olha lá. E tem muito exercício. Olha lá, diagrama de Linus Pauling. O que ficou... Olha lá, tem muitos exemplos. Vocês vão precisar disso aí no questionário, tá? À medida que for... Diga, pode falar. Em relação aos exercícios, eles são obrigatórios fazer ou só para complementar a matéria mesmo? Não, porque vocês vão ter que resolver o questionário, né? Valendo nota. E o questionário valendo nota, os exercícios lá do questionário são baseados nesses exercícios aqui. Então, quem fizer esses exercícios, treinar em casa, pegar folha, papel, lápis e fazer os exercícios que eu estou
Não só os da apostila, olha lá, a apostila, ó. Tá cheio de exercício na apostila, entendeu? Aqui, o diagrama lá, distribuição eletrônica. Olha lá, exercício capítulo 2. Tem vários exercícios. Nesse rascunho meu aqui, ó, fiz muitos exercícios, olha lá. Tem vários, olha, ó, distribuição eletrônica. Coloquei muitos exemplos, muitos, tá? O questionário vai ser quantas tentativas? O questionário vai ser, repete, por favor. Quantas tentativas? Vão ser 2 tentativas, tá? Aqui, faz aquilo que a gente já printa, faz o print da tela, salva no arquivo Word, salva no arquivo, faz o print, sabe fazer print de tela, né? Salva aquilo num arquivo Word, na primeira tentativa, não fecha ela, não fecha, resolve no papel primeiro, com calma, resolve com calma. Se tiver dúvida, me manda uma pergunta no chat do Moodle, lá da sala virtual. Você só vai finalizar a tentativa depois que você fizer os exercícios no papel. Assim, né? Não vai tentando de cara já, não. Você tem como copiar a tela do exercício e fazer no papel. Beleza. Ô, professor. Tem muito aqui, ó. Esses aqui, olha aqui, ó. Principalmente esses complementares, tá? Esses aí, eu fiz esses exercícios baseados no questionário. Ou, o questionário foi baseado nesses aqui, tá? Então, esses complementares aqui, são muito importantes para vocês resolverem. Não podem deixar de resolver esses exercícios, não. Aqui está tudo resolvido, eu resolvi tudo. Vocês só vão refazer, vocês vão fazer novamente. Tem muita coisa. Oi. Eu vou ter que sair agora, tem aula de biologia. Tá bem, eu também vou dar aula agora. Obrigado, deixa eu obrigado retornar aqui. Aula. Deixa eu retornar, eu vou dar aula agora 11 horas para outra turma. Tá? Deixa eu... Estou retornando aqui, já vai começar outra aula. Um abraço para todo mundo. Valeu, professor. Tchau, professor. Bom dia. Beleza, um abraço.